Olá, eu espero que você esteja bem mesmo estando todos nós em meio a uma pandemia. É um prazer estar com vocês nesse momento. Eu sou a Celinha Ferrarez. Gosto muito de contar histórias bíblicas. Quem me conhece sabe disso. E eu vou estudar uma história bíblica com você. Mas antes eu queria fazer uma oração. Você fecha seus olhos? Pai de amor, obrigada por cada palavra que está escrita na tua palavra. Muito obrigada, porque sabemos que cada mensagem atinge a pessoa certa na hora certa. Que esta mensagem, que estas histórias bíblicas nos inspirem por toda a vida. Eu agradeço pedindo em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá para 2 Reis, capítulo 4, verso 8. Dizia que Eliseu passava por uma cidade chamada Sunem com alguma frequência. Nós sabemos que antigamente não tinha mercados, restaurantes, tantas facilidades que nós temos hoje, né? E tinha uma mulher rica, esse é um detalhe que está escrito na Bíblia, que se constrangeu ao comer pão, e todas as vezes que Eliseu passava por lá, ela conversava com Eliseu chamando-o para sua casa. Eliseu tinha sempre um escravo, o Geazi, que andava com ele, né, um servo. E Eliseu deve ter comido várias vezes na casa dessa família. E um dia, essa mulher, ela, perceba, chamou o seu marido e disse assim, verso 9. Eu vejo que este que passa sempre aqui por nós é santo homem de Deus. Vamos fazer lá em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Quando ele vier à nossa casa, ficará ali. Bom, essa é uma atitude normalmente não tomada por mulheres, ainda mais naquela época. Você concorda comigo? Ela tomou iniciativa, ela foi proativa. Ela viu que Eliseu tinha uma necessidade, não era assim tão grande, mas facilitaria muito a vida dele, ter um lugar onde pousar, onde descansar. Não esqueça que as viagens de antigamente eram feitas a pé ou no lombo de um animal. Então, eram muito mais cansativas, demoravam muito mais, um sol muito quente. E você ter um lugar onde ficar, onde dormir, uma cama, uma lamparina, um lugar fechado, e você ter a certeza de que tinha um abrigo ali, devia fazer muito bem a Eliseu, né? E aí um dia, verso 11, diz que Eliseu veio para lá e foi para o quarto e se deitou. Então Eliseu disse assim ao seu ajudante, o Geazi, olha, chama essa mulher e aí a gente vai dizer para ela o seguinte, eu sei que você tem tratado a gente tão bem, o que eu posso fazer por você para te ajudar? Ele queria retribuir, ele era um homem gentil, uma pessoa normal. Tem alguma coisa que eu possa fazer a seu favor? Eu posso falar com o rei sobre você, eu posso chamar o comandante do exército, mas eu imagino que essas eram coisas que ela não precisava, né? E ela disse assim, olha, eu tenho tudo o que eu preciso para habitar no meio do meu povo. Isso significa que ela era uma mulher realizada, feliz. Bom, mas tinha um detalhe, né? Aí Eliseu disse assim pro servo dele depois, ô Geazi, o que eu posso fazer para ajudar essa mulher? Porque ela disse que ela não precisa de nada. E o Geazi, que devia ficar de olho em tudo, porque ele era um homem diferente de Eliseu, bem diferente, ele disse assim, olha, eu sei, perceba dois detalhes, que ela não tem filho e que o marido dela é velho. Bom, não ter filho era um fato e o marido dela ser velho era outro fato. Mas Eliseu não tinha percebido isso. Quem percebeu foi Geazi. Então ele disse assim, Geazi, chama essa mulher, eu preciso falar com ela. E aí disse no verso 16, Eliseu diz para ela assim, por esse tempo, mais ou menos, daqui a um ano, você vai estar segurando um filho nos seus braços. Ela disse assim, não, peraí, senhor, eu não pedi nada para o senhor, eu não quero nada, eu estou bem assim. Mas é claro que toda mulher, ainda mais naquela época, casada, que se dá bem com seu marido, quer ter seus filhos. E imagino que era um desejo no seu coração. Mas de repente não era uma necessidade primordial. E quando Eliseu disse isso, ela disse, olha, não estou pedindo nada. Mas aconteceu. Depois de um ano, no outro ano ela teve um filho, conforme o profeta Eliseu tinha dito. E aí, a gente pode ver quanta bênção ela recebeu, que não tem tamanho, não dá para descrever, né?
ela também já não devia ser uma mulher jovem, seu marido já velho, eles casados provavelmente há algum tempo, abastados, porque a Bíblia diz que ela era rica, e agora ela tinha, acho que a cereja do bolo, né? Um filho. Ah, que maravilha! Bom, não dá nem para descrever, imagina a alegria que ela tinha no seu coração e seu marido também, de poderem ter um filho. Mas aconteceu que o verso 18 diz o seguinte: o menino cresceu e saiu um dia, estava com seu pai na plantação. E ele estava com os segadores, né? Com as pessoas que trabalhavam na terra. E ele disse para o pai: ai, pai, me dói tanto essa cabeça. E começou a gritar. Então eu imagino que era uma dor muito forte. E o pai disse para os seus escravos assim: levem o meu filho para a mãe, para ela cuidar dele. E aí, quando ela o recebeu, onde vocês imaginam que ela foi cuidar desse menino? Na casa dela, é claro. E disse que ela ficou com ele sobre os joelhos, sentado até meio-dia. E no meio-dia o menino morreu. Não, pera lá, Celinha. Você está contando que a história bíblica diz que o profeta Eliseu disse que ela ia ter um filho, ela teve um filho, depois de alguns anos esse filho morreu. Mas que vantagem Maria leva? Porque, na realidade, eu acho que ela estaria melhor sem filho, porque ter um filho por filho morrer, acho que a dor é maior do que o próprio nascimento, né? E a gente percebe que às vezes tem coisas que a gente não entende no momento. Tem coisas que a gente acha que é uma bênção e de repente essa coisa pode se tornar numa não bênção. Mas a gente tem que confiar e a gente tem que agir na hora certa. Imagino que aquela mulher, eu queria voltar um pouquinho lá atrás sobre uma escolha que ela fez. Vocês lembram que eu li que ela disse para o marido que ela achava que Eliseu era um santo homem de Deus? Eu queria que você pensasse na sua vida um pouco sobre as escolhas que você faz sobre as suas amizades. Porque amizades não importa para quem eu estou falando, se você tem 15, 18, 20, 30, 40, 50, 70 anos. Amigos a gente escolhe e a gente tem que saber fazer boas escolhas. Essa mulher, a Sunamita, ela fez uma boa escolha ao escolher Eliseu como amigo. A Gease também, era um amigo da família. A gente tem que saber fazer boas escolhas. Pessoas que adicionem à nossa vida, seja o que for. Porque se você perceber, existem pessoas de todo o tipo que se aproximam da gente, que cruzam o nosso caminho durante a vida. Mas se a gente faz más escolhas, a gente colhe maus resultados. E normalmente, se a gente faz boas escolhas, a gente colhe bons resultados. Normalmente, não é sempre. Não existe regra para essa coisa de relacionamentos. Existem dicas, mas nem tudo sempre dá certo, porque não depende só de você ou só da outra pessoa, depende de muita coisa. Bom, vamos voltar lá para o menino. O menino morreu. Poxa, e agora? O que fazer? Ela não ficou se lamentando, ela não ficou chorando, ela não se vitimizou, ela não disse por que Deus me deu um filho e agora o tomou naquele momento. Ela agiu. E o que foi que ela fez? Aonde você acha que ela levou aquele menino? A Bíblia relata que ela o deitou, ela subiu e o deitou na cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Mas como assim, não chorou pela morte do filho? Bom, a Bíblia não relata se ela chorou, deve ter chorado, mas ela não se demorou em chorar. Ela sim foi rápida em agir. O que ela foi? Ela foi, chamou o marido e disse assim, olha, manda que um dos empregados ateie uma das jumentas, para que ocorra ao homem de Deus e volte. Olha, ela tinha um plano. Arruma um animal, porque eu vou até Eliseu e volto. Essa frase é muito significativa. Ela tinha um plano, ela agiu, ela não ficou esperando, ela não ficou chorando. Você, quando acontece alguma coisa muito ruim na sua vida, qual a sua reação? Porque a gente até tem que chorar um pouco alguma desgraça que aconteça, mas a gente não pode se delongar em chorar o resto da vida porque aquilo aconteceu. Isso não é bom. Aí o marido dela perguntou assim, mas espera lá, por que você vai até Eliseu? Hoje não é dia de festa da lua nova e nem sábado, isso está no verso 23. E ela disse, não faz mal, ela nem explicou, ela tinha que ir a Eliseu. Então,
O moço, o empregado, arrumou a jumenta e ela disse ao moço: guia e anda, não pare em lugar nenhum ao caminhar, senão quando eu te disser. Aí eles partiram e ela foi ter com o homem de Deus no Monte Carmelo, que era onde Eliseu estava. Aí aconteceu uma coisa muito legal. Vendo de longe Eliseu que a mulher sunamita vinha se aproximando, ele disse a Gease assim: olha, é sunamita. Você percebe que ela não tem nome? Muitas vezes a gente se sente sem nome, né? Parece que a gente é meio invisível, não sei. Você já se sentiu assim? Eu já. Parece que a gente não tem nome, não tem paradeiro, não tem... Mas sabe, quando a gente para um pouquinho para pensar, a gente lembra como a gente é importante aos olhos de Deus. É muito bom isso. Bom, aí ele disse: eis aí a sunamita, corre lá, vai ver o que acontece. Aí, quando ela se aproximou, ele disse, Gease, na realidade, foi encontrá-la. E ele perguntou assim: está tudo bem com você, com teu marido? E ela respondeu: tudo bem. Opa, como assim tudo bem? O filho dela acabou de morrer e ela disse: está tudo bem? Mas ela tinha um porquê de dizer tudo bem. Não era com Gease que ela queria conversar. Ela queria falar com Eliseu. Ela sabia que ele era o homem que ia resolver o problema dela. E não era um problema pequeno, seu filho estava morto. Quando ela chegou até Eliseu, o verso 27 diz que ela abraçou os pés de Eliseu. E Gease queria tirá-la dali. Então, ela queria arrancá-la. A verdade, a palavra usada no verso 27 é arrancá-la dos pés de Eliseu. Mas Eliseu disse assim: deixa, porque a sua alma está amargurada. O Senhor não me contou o que tinha acontecido com ela. E aí eu acho que por Eliseu ter dito essa frase, ele deve ter ficado triste. Porque Deus, afinal, ele era um profeta de Deus. Por que será que Deus não contou para Eliseu o que estava acontecendo? Quais eram os planos de Deus? Tinha um porquê, né? Com certeza tinha um porquê. Aí ela disse assim para Eliseu no verso 28. Eliseu, Senhor, eu pedi algum dia um filho para o Senhor? Eu não pedi que o Senhor não me enganasse? Aí ela contou a história para Eliseu. E Eliseu disse assim para Gease: pega o meu bordão com você e vai até Sunem. E vai estar com o menino. E coloca esse bordão em cima do corpo do menino. Mas você vai rápido. Não para conversar com ninguém. Como diz aquele verso, não enrosca na curva, né? Vai direto para Sunem. Aí, não, desculpe, põe o bordão sobre o rosto do menino, não sobre o corpo dele. Aí a mãe disse assim: tão certo como vive o Senhor, veja a determinação desta mulher. Gente, eu sou apaixonada por ela. Ela disse assim no verso 30, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não vou te deixar aqui, profeta. Então ele se levantou e a seguiu. Poxa vida, ela sabia o que ela queria. Ela tinha certeza de quem podia resolver o seu problema. Na hora do nosso problema, a quem a gente recorre? Na hora que a gente tem uma coisa para resolver, a gente deixa Deus lá pro final? Não era, a gente tinha que pôr Deus em primeiro lugar. Eu fiz tudo, tentei tudo, agora eu vou orar para Deus. Não. Primeira coisa, ora a Deus para que oriente o seu caminho. Ora a Deus para que Ele guie os seus passos, para que Ele prepare as pessoas com quem você vai falar. Ora a Deus para que Ele prepare o teu coração para entender qual é a mensagem que Ele tem. É importante isso, orar a Deus antes de tudo. Depois você vai dar o seu caminho, você vai dar o seu passo, você vai seguir em frente. Mas ora a Deus, na hora boa e na hora ruim. Ora a Deus agradecendo, ora a Deus pedindo. Ora a Deus, faça de Deus seu melhor companheiro. Bom, Gease tinha ido, né? Aí ele pôs o bordão sobre o rosto do menino, diz o verso 31. Porém, não aconteceu nada. Ora, lembra que eu falei que Gease era uma pessoa bem diferente? Lá na frente tem outras histórias de Gease, viu? Que não são tão boas assim. Mas depois ele mudou. No final, eu acho que ele fazia o serviço de Deus com mais amor. Aí, não aconteceu nada, então ele voltou para se encontrar com Eliseu. E deu aviso, o menino não despertou. A mulher podia ter desanimado. Meu filho não ressuscitou, porque a única saída ali era a ressurreição. Não tinha outra coisa que Eliseu pudesse fazer, não é? Quando o profeta chegou à casa do menino, ele estava, a Bíblia diz no verso 32, ele estava morto sobre a cama. Aí no 33 diz assim, que Eliseu entrou, fechou a porta sobre eles
e orou ao Senhor. A primeira coisa que Eliseu fez quando chegou lá foi orar. Aí ele subiu na cama que era dele, onde o menino estava morto, deitou-se sobre o menino, pôs a sua boca sobre a boca do menino, os seus olhos sobre os olhos do menino, as suas mãos sobre as mãos do menino, e ali ele ficou. E a carne, diz que o corpo do menino começou a esquentar. Então ele se levantou, eu não tinha reparado nesse segundo ato dele. Para mim, tinha acontecido a ressurreição na primeira. Quanto mais a gente estuda a palavra de Deus, mais a gente aprende. Você pode viver 200 anos, enquanto você estudar, você vai aprender. Isso é mega bom, né? Aí diz que ele se levantou, andou no quarto, mais uma vez, de lá para cá. Eu acho que ele ficou pensando, não aconteceu nada, Senhor, qual que é a atitude que eu tenho que tomar agora? O que o Senhor quer que eu faça? Aí ele fez exatamente o que ele fez na primeira vez. Deitou-se sobre o menino, colocou a boca, o olho sobre o olho e as mãos. Diz que o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Gente, tem coisa mais maravilhosa do que uma mensagem dessa pra gente? O nosso Deus é o mesmo Deus dessa história bíblica. Ele ressuscitou pessoas. Quando precisa, ele age milagrosamente. Vamos confiar que Deus age. Então, Eliseu chamou Gease e disse assim, traz aqui a sunamita. Engraçado que ela não tem nome, ele não a chama de mãe, não a chama de senhora, ele diz a sunamita, é sempre a sunamita. E disse aqui, toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés de Eliseu, prostrou-se em terra, tomou seu filho e saiu. Ela era decidida, ela sabia, ela era prática, Eu sei que nem todas nós somos iguais. Eu sei que a gente tem facilidades e dificuldades diferentes. E isso torna o mundo mais bonito. Porque já pensou se todo mundo fosse muito proativo? O mundo ia ser uma bagunça. Já pensou se todo mundo fosse só esperasse que acontecessem as coisas? Ia ser uma tristeza, porque nada ia acontecer. E acho muito lindo a gente ser diferente uns dos outros, não é? Eu acho muito bom isso. Eu gosto do mundo colorido. Eu acho que isso faz o mundo mais bonito. Porque uma pessoa completa a outra. Na sua vida, confie que Deus pode agir. Ah, mas espera aí, a história não acabou ainda não. Ela vai aparecer lá na frente. Lembra que nós estamos no capítulo 8, né? Na nossa Bíblia Sagrada. Eu tô com a minha Bíblia dos 40 anos aqui, ó. Aí, vamos andar um pouquinho mais pra frente, mais umas páginas, e essa mulher vai aparecer de novo no capítulo 8. No capítulo 8 começa com a história de novo. E diz assim, que Eliseu falou para ela, ele deu uma informação privilegiada para ela. Ele disse assim, olha, nesta terra, mais para frente, vai ter muita fome, vai ter escassez de alimentos por 7 anos. Então vai para outra terra, vive lá e depois você volta, tá bom? E ela fez, ela atendeu. Engraçado, assim, interessante, que Eliseu fala com ela, Eliseu não fala com o marido dela. Eu não sei se a essa altura o marido estava vivo, porque diz lá no começo que o marido dela era velho, né? Então não sei dizer, mas é um fator importante. O Eliseu falou com a mulher. Quantas de nós somos o homem e a mulher da casa? Quantas de nós temos que tomar atitudes tão fortes como deixar tudo e ir morar em outro lugar porque uma necessidade acontece? Mas tenha confiança que Deus está do teu lado. Se você colocar a tua vida nas mãos dele, a tua vida e a vida da tua família nas mãos dele, Deus te atende. Tenha certeza disso. E aí, ela ficou 7 anos morando longe e depois de 7 anos ela voltou. Mas tinha um porém. Ela não tinha mais casa, não tinha mais terras, não tinha mais nada. Então, enquanto isso, o que acontece? No verso 4, diz que Gease, o moço lá de Eliseu, aquele que eu contei, conversava com o rei. E o rei disse assim, olha, me conta as histórias dos milagres de Eliseu. Eu quero que vocês percebam como o tempo de Deus é perfeito. Gente, essa história é linda. É muito detalhe, é muita coisa linda. Conta-me, peço, verso 4 do capítulo 8, as grandes obras que Eliseu tem feito. Os milagres. E aí, Gease contava para o rei que um dia ele havia ressuscitado um morto. E tinha dado a vida de novo para ele. Bom, aí o que acontece? Chega uma mulher e um jovem para conversar com o rei. Quem era essa mulher?
a sunamita. Quem era o jovem era o menino que tinha sido ressuscitado, no mesmo tempo em que o rei conversava com Geazi. E Geazi diz assim: Senhor rei, esta é a mulher que eu estou contando a história, a mulher e o seu filho que foi ressuscitado. E aí diz que o rei interrogou a mulher e ela lhe contou tudo como tinha acontecido. Então o rei chamou um oficial e disse assim, verso 6 do capítulo 8 de 2 Reis: Fazei restituir a ela tudo quanto era seu, e todas as rendas das colheitas, desde do dia que ela partiu até agora. Então ela teve a sua casa, as suas terras e, além disso, o dinheiro da renda das colheitas daqueles 7 anos que eles estiveram, que ela esteve fora. Gente, quanta lição maravilhosa, quanta lição a gente tem nessa história desta mulher. Ela era determinada, ela sonhava e fazia o sonho dela acontecer. E você? Você sonha? Gente, sonhar é imprescindível. É muito importante sonhar, faz bem pra gente, mas é importante fazer os sonhos se tornar realidade. E como que eu faço meus sonhos se tornar realidade? Primeiro perguntando para Deus se esse sonho que é meu é de Deus também. E se for, se eu tiver essa certeza, que Deus abençoe a concretização desse sonho. Outra lição é que existem dias bons e ruins na vida da gente. A gente está atravessando momentos muito difíceis, momentos que a gente nunca imaginou passar. Deus está com você. Deus está com você a cada minuto com a sua família. Entrega a sua vida e a da sua família nas mãos dele e ele vai cuidar. Existem dificuldades, existem, mas para Deus nada é impossível. Você tem que ser certeira no que você quer. Você não pode ficar pensando, eu quero isso, eu quero aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. Sabe um conselho legal? Faz uma lista, 2 listas. Se eu fizer isso, sim. Ou para eu não fazer, não. E soma. O sim deu 10 itens bons e o não deu 3. Então eu vou fazer. Pede para Deus te instruir a montar essa lista. Às vezes é difícil decidir. Como tem situações que é difícil decidir. Mas pede orientação para Deus. Essa mulher sabia o que ela tinha que fazer. Ela era decidida. Nem todo mundo é tão decidido assim. Mas Deus está com você. E na hora do aperto, você sabe a quem procurar. Ela sabia quem procurar, porque Eliseu era um homem de Deus. Existem pessoas no mundo que são pessoas de Deus, é claro, muitas. Mas procure sempre as pessoas que podem te ajudar, que sejam de Deus, que podem te aconselhar corretamente, que podem te ajudar a tomar decisões corretas no momento fácil e no momento difícil. Tomar a frente é importante. Peça a Deus para te fazer entender quando é o momento de agir, porque a gente também não pode ser precipitado. É difícil achar o equilíbrio, né? Aliás, um dos segredos da vida é o equilíbrio, né? Você não pode nem ficar esperando muito, nem ser muito atirado. Você não pode ser muito egoísta, nem muito altruísta. Você não pode ser passivo, nem muito ativo. Então, o equilíbrio é o ideal. Então, peça a Deus para te ajudar a fazer da sua vida uma vida equilibrada, uma vida de confiança e onde os teus passos sejam guiados por Deus, tá bom? Espero que você tenha gostado da mensagem, que não foi minha, está tudo escrito na Bíblia. E é desse jeito que eu gosto de trabalhar, de contar as histórias bíblicas. Eu sei que muita gente já ouviu essa história um monte de vezes, mas de repente tem algum detalhe que Deus nos mostrou hoje. Lembra que eu falei que eu já estudei tanto e não tinha percebido algumas coisas? Que ela seja inspiradora na tua vida. Não só para hoje, mas por todos os dias aonde você caminhar. Você ora comigo de novo? Pai de amor, muito obrigada por esse momento de reflexão que tivemos na história da sunamita. Ela confiou, ela agiu, ela era certeira, ela andava nos teus caminhos, ela andava em boas companhias. Que essa história nos inspire por toda a vida. Peço que abençoe também, protegendo, dando força, fé e saúde a cada pessoa que nos ouve agora, a cada família onde essas mulheres, essas pessoas moram, que a gente possa ser luz nos caminhos por onde passamos e que possamos ter a certeza de que o Senhor que cuidou daquela mulher, daquele menino, é o mesmo Senhor que cuida de nós hoje, em todos os momentos da nossa vida.
Dá-nos paz, dá-nos o teu amor e alegria de saber que o Senhor nos ama acima de tudo. Eu te agradeço tudo. Em nome de Jesus. Amém.